Bom, boa tarde, pessoal. Para mais uma entrevista, eu tenho o prazer em receber aqui o Ricardo Miguel da Bezata. Ele é presidente, né, da Bezata e vai fazer parte hoje do nosso lançamento do Anuário 2021 do Instituto Brasileiro. Bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você aqui. Gostaria de você, né, pudesse se apresentar um pouco mais, contar um pouco sobre a Bezata aqui para o nosso público. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Inicialmente, Rafael, agradecer aí o convite, também a iniciativa do Instituto Brasileiro de Aviação, elogiar aí a perseverança, o afinco e o trabalho que vocês têm feito em favor da aviação. Com relação as nossas empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, né? Eu posso fazer aqui uma introdução sobre que serviços auxiliares eles podem ser prestados pelo aeroporto, pela administração aeroportuária, pelo operador aéreo, quer seja aviação geral, táxi aéreo ou regular, ou por empresas especializadas. Então, a gente está aqui, enquanto a gente se juntou para criar uma associação das empresas especializadas de serviços auxiliares de transporte aéreo, conhecido como ground handling. No fundo, a gente acaba representando o próprio serviço auxiliar, quer seja feito pelo aeroporto, pela aérea ou pela Exata. Exata é a terminologia que a gente batizou no Brasil de empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo. Lá no Globo, usa-se, a IATA batizou Ground Service Provider. Então, é o mesmo significado. Hoje, o pessoal, né, que utiliza a aviação, né, pelo menos o público, conhece muito a aviação comercial, né? E a gente viu, depois da pandemia, que a aviação geral vem crescendo muito, né? Táxi aéreo e tudo mais. Essas empresas de ground handling, eles estão crescendo também para esse lado da aviação em geral, Ricardo? Principalmente para táxi aéreo, agora que essa movimentação também para esse lado da aviação está evoluindo, principalmente depois da pandemia? Olha, boa a observação. Entretanto, a gente tem aqui 12 empresas associadas. Quase que na sua grande maioria tem o setor da aviação geral. Apesar de que a gente tem aqui no nosso quadro duas grandes empresas que atendem não só nacional, como aviação executiva internacional. E é o que você falou, né? Na pandemia, muito pelo contrário, houve um crescimento dessas empresas especializadas na aviação geral. E as nossas outras associadas que se especializam, atendem 98% da aviação regular, como você bem observou, sempre tem uma equipe nos seus aeroportos que buscam, que já tinham, né, esse nicho. E na pandemia, realmente observamos uma necessidade, quer seja atendendo a evacuação aeromédica por conta da pandemia, quer seja dos executivos que, pela ausência do transporte aéreo regular, eles focam, e às vezes compartilhando a aviação privada, transporte aéreo privado, ou contratando táxi aéreo. Exato. Foi um setor que sobreviveu bem à pandemia. Exato. E hoje, né, das empresas de ground handling que você trouxe aí, qual que você sentiu que teve realmente foi mais afetado pela pandemia, né, de todos, né, acho que porque dentro, né, de todas as empresas que fazem o serviço, né, tem diversos tipos, né, desde que está dentro do aeroporto, né, lidando com os passageiros, até aquela empresa que coloca o alimento dentro do avião, né, qual que vocês sentiram que infelizmente teve um grande impacto aí durante esse período? Esse Brasil continental, a população é muito dependente do transporte aéreo. E o transporte aéreo regular, esse da aviação de voos coletivos
é a forma de você poder viabilizar o transporte para o índice de penetração do transporte das diversas faixas da população brasileira. Essa turma, esse voo, como você observou em determinado momento da pandemia, caiu para 10%. E caiu 10, e não caiu menos porque a gente estava atendendo médicos e o porão com carga, levando material de segurança sanitária, né, com máscaras e equipamentos médicos. Então, quando parou essa grande malha que a gente tem, os nossos serviços também foi à míngua. E essas empresas que eu falei para você, eu citei aqui que nós temos 12 associados, mas no Brasil a gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que a gente tem uma centena de empresas de ground handling, de exatas. É que muitas empresas elas são focadas na localidade, às Sim, são vezes... regionais. Isso, às vezes empresas pequenas que atendem a algum determinado tipo de serviço. Bom, faz parte de qualquer associação um pouco de atividade educativa. E nessa me cabe aproveitar a porta que você está nos concedendo, explicar que as duas grandes naturezas de serviços auxiliares, quer seja no Brasil, quer seja na parte em outra parte do globo, são serviços de natureza operacional e os serviços de natureza de proteção. Essa de proteção é aquele canal de inspeção, que quando a gente vai embarcar, aquela turma que opera o raio-x junto. Então, assim, no Brasil, eu tenho aqui nos meus dados que quase 100%, 98%, quem operam esses canais de expressão são empresas de serviços auxiliares. Então, quando você para o movimento do serviço, todo mundo cruza o braço. Cruza o braço, então pegou todo mundo. Lógico que a de natureza operacional, que é esse que a gente mais conhece, que é atendimento de passageiro, check-in é serviço auxiliar. As empresas domésticas fazem a opção de exercer o próprio serviço, mas as empresas internacionais, elas contratam a gente para realizar o check-in deles, porque não compensa, né? Um voo por dia, 2 voos por dia, e a gente, por economia de escala, a gente consegue favorecer a operação. Algumas empresas internacionais, se não tiver uma exata para atender na cidade aqui do Brasil, ele nem vem. Então, é mais ou menos essa parte que eu queria dar de ensinamento dessas duas naturezas, e essas duas foram atingidas na pandemia. Então, qual empresa que mais foi atingido, que você fala? Todos. Everybody, todos. E como é que foi para vocês aí, né? Porque para todas as empresas que tiveram um impacto na pandemia, a gente esperou, né, um respaldo do governo, né, das associações. Como é que foi para vocês, né, nesse período, né? Quais foram as principais ações, né, tomadas para que essas empresas continuassem, né, vivas de alguma forma? Olha, É um desafio. desafio. Primeiro o pavor, o pânico causado lá no início foi diretamente nos nossos colaboradores, porque um vírus, e não só pelo Covid-19, mas os outros, ele tem vindo pelas asas. Então, quem que limpa as aeronaves? Somos nós. Então, quem que atende o passageiro na chegada do exterior? Somos nós. Quem que atende a própria aeronave, que na ocasião, aquela dúvida se pode vir contagem pela bagagem. Então, assim, primeiro houve o pânico. E aí a gente precisou fazer algumas atitudes para poder manter. E a resiliência foi fabulosa, viu? As empresas exatas surpreendeu a todos, inclusive a mim. Estão todas aí sobrevivendo e com uma expectativa boa. A primeira atitude que a gente fez
foi sentar na mesa de negociação com sindicatos laborais. Você vê, né? A gente começou sentando nas rodadas de negociação presencial, depois já ninguém mais queria presencial, a gente já passou de tudo virtual, e os sindicatos foram compreensivos, conseguimos fazer a gente saiu na frente da medida provisória, me parece 986, que favorece a redução de jornada com redução de trabalho ou suspensão do contrato. Então, o que a gente sentou foi mais ou menos isso. Fala assim, por que nós vamos demitir se a gente não sabe quantos dias nós vamos ficar com essa pandemia ou quantos meses? Então, vamos fazer um sistema de maneira que dá um stand-by em tudo, dá uma parada, uma congelada, e a gente não demite. E eles foram compreensíveis, saiu lá umas cláusulas boas. Essas cláusulas sobreviveram para 2021. Corremos atrás de alguns empréstimos bancários. No início, sentimos a parte do governo que diz respeito à ANAC, SAC, Ministério da Infraestrutura, muito próximo da gente, abriram portas, inclusive, de BNDES. É porque, Rafael, a gente é intensivo de mão de obra. Então, você investe aqui quase 80% em mão de obra. Então, só que houve alguns senões que a parte do Ministério da Economia e do próprio BNDES acabou criando regras que inviabilizasse o favorecimento. Então, quase ninguém conseguiu os empréstimos, porque os bancos privados que foi colocado no contato com a gente, eles não quiseram correr risco nenhum. Então, eles poderiam emprestar para qualquer segmento, setor, que não fosse tão atingido como o transporte aéreo. Você vê, o Ministério da Economia lançou, em 15 de setembro, uma portaria com 34 setores mais atingidos. O transporte aéreo é o segundo. Sim. E isso era claro do que estava acontecendo. E também outra atividade que já no final do ano, e mais especificamente em fevereiro, a gente colaborou, foi a vacinação. Então, vamos favorecer, porque o nosso trabalhador está na frente. Houve inicialmente um Plano Nacional de Imunização que falava em companhias aéreas, e isso ia dar muita confusão, porque o trabalhador que é da administração aeroportuária é da companhia aérea? Não. Está na linha de frente? Tá. O trabalhador da exata, da gente, do ground handling, é funcionário da companhia aérea? Não. Ia dar confusão? Claro. Então, assim, a mão de obra intensiva que está na frente, ou é exata ou é administração aeroportuária, e o Plano Nacional de Imunização saiu com esse defeito. E aí a gente, através de união de esforços de algumas entidades, conseguimos inserir rapidamente. Já em meados de março já estava corrigido o nosso segmento. Então, eu não sei se foi coincidência, Rafael, mas assim que houve a vacinação, o transporte aéreo, a vacinação dos colaboradores de aeronautas que é pilotos e comissários, e mais o pessoal de chão, o transporte aéreo começou a melhorar logo depois. Em 5 dias, os trabalhadores do transporte aéreo já estavam 90% já vacinados, né? Que bom. Ficou alguns que estavam com dispensa médica, ou que não, alguns pilotos que não conseguiam conciliar a escala com a residência para vacinação. Então, praticamente foi isso. Foi a compreensão e aproximação dos sindicatos, né? A busca por empréstimos para ver se a gente conseguia sobreviver alguns meses,
por possibilidade, claro, ninguém iria fazer isso, né? Alguns serviços prestados há 120 dias, 90 dias, 60 dias atrás, não estavam sendo quitados, então não pagava e você não conseguia Tem a fluxo de caixa, né? isso. Acho que eu pude responder, não sei se era isso que você Não, gostaria de ouvir. é isso mesmo, né? Eu acho que complementando, né, isso, é, a pandemia, né, todo esse processo trouxe uma mudança muito grande, acho que dentro dos aeroportos, que é a tecnologia, né? A gente já viu uma mudança, né, um avanço na tecnologia dentro dos aeroportos, mas esse fato, né, de você ter que ter uma segurança sanitária muito grande facilitou muito a entrada de novas tecnologias. Acho que isso impactou também muito fortemente nas exatas, né, Ricardo? Que eles tiveram que se trazer novas formas de lidar com o passageiro, né? Exatamente. E novas técnicas de limpeza da aeronave. Então, numa Sim. conexão, você tem que limpar, você tem que tirar passageiro. É, é, houve um debate muito intenso sobre aqueles remédios sanitários pulverizados e Uhum. que a indústria precisou entrar na jogada, a indústria das aeronaves, para falar que não pode, porque você pode impactar na tecnologia embarcada, os Uhum. aviônicos. Então, houve uma mudança muito grande em toda essa nossa vivência. A, a Anvisa, que era um pouco fiscal, mas apenas cobrança, Uhum. a equipe arregaçou a manga, se aproximou da gente. Espero que isso persista por mais Sim. alguns anos. Eles começaram a entender os percalços das exatas, e claro, das empresas aéreas e de aeroportos. Fizemos vários fóruns, isso foi fabuloso. E a gente chegou à conclusão que, igual os atentados de 11 de setembro foi para o setor de security, da segurança contra atos de apoderamento ilícito, foi um marco, Sim. né? Essa pandemia também foi um marco para a segurança sanitária. Então, outros vírus virão, outras pandemias que já se, que já se tem estudo de probabilidades, a gente já vai estar um pouco mais preparado para enfrentar. Outra novidade que surgiu, que a gente precisou, ainda estamos em adaptando, o formato que os operadores aéreos, para poder burlar essa ausência de passageiro, pouco voo, é a conectividade. Então, eles começaram a criar pontos de hubs. Eu me refiro, claro, ao transporte doméstico, que é o que nós Uhum. estamos Um retomando. O crescimento, né? transporte aéreo internacional ainda gatinha muito. Uhum. Então, essa conectividade houve um impacto muito grande nas exatas, porque enquanto você tinha 8 voos numa localidade, em Salvador, por exemplo, ou Brasília, vamos falar de Brasília, você tinha 8 voos, mas espaçados. Você tem uma equipe ou duas equipes que você poderia atender os 8. Agora, coloca os 8 no mesmo horário, você tem que ter 8 equipes e Sim. não duas equipes. Uhum. Então você perdeu a sinergia. E aí houve uma mudança. Aí você vai ver os dados onde as exatas vão apresentar dados de maior crescimento do que a própria empresa aérea, em porcentagem, em relação a 2019, por conta de alguns movimentos que estão acontecendo. Uma é essa que eu estou te falando, da conectividade, né? Da concentração de hubs. Outra é a aviação regional, que está iniciando, mas ela tem dado um relativo impacto. Outro movimento que houve foi a da Latam. A Latam, em grande parte das suas bases, ela descentralizou, ela passou
a tomar serviço das exatas, né? A partir de maio para cá, maio, junho. Então, você vai ver uma relação de crescimento de mão de obra, no que se refere, referência a 2019, né? No pré-pandemia, maior do que as empresas aéreas por conta desses motivos que eu te falei. Um pouco menos, mas também representativo que a aviação regional. A Latam, que é uma big empresa aérea brasileira, transferindo os serviços dela para a gente. E por que ela transferiu? Porque ela ganha economia de escala. Sim. Eu tenho lá um trabalhador e um equipamento que ela consegue atender aqui a Gol, depois ela passa para a Azul, depois ela vai para... tem essas novas empresas aéreas que estão surgindo, elas já criaram um sistema de terceirizar os serviços auxiliares, né? Antigamente ela criava o seu próprio e aí ia na tentativa e erro descentralizando. Então ela começava internalizada. Hoje não, hoje todas as empresas novas que você está vendo chegando no mercado, elas já estão passando para a gente, tá certo? Inclusive os Correios estão com estudo para usar o transporte aéreo e as empresas de ground handling. Sim. Nesse período também, faltou a gente tocar no assunto que a aviação geral, conforme você me diz, ela andou bem, né? Não houve boom, claro, mas ela foi pouco atingida pela pandemia. Ela recuperou mais rápido, né? Recuperou bem mais Exato. rápido que o comercial. E o manuseio de carga aérea. Então, os TECAs, os terminais de cargas, também foram... As aeronaves foram, ao invés de ter passageiro, elas foram adquirindo carga. Então, os nossos terminais de cargas foram bem representativos nesse período. Sim, não, realmente o terminal de cargas, né? A carga também recuperou muito, né? Seja para transporte de produtos de saúde, mas na pandemia a gente acabou comprando mais, né, Ricardo? Eu acho que o pessoal ficando em casa comprava muito mais, né? Então a gente viu grandes empresas de marketplace aí também atuando no mercado de aviação, né? Para justamente transportar as compras que o pessoal fazia ficando em casa. Então realmente, né? A gente teve mercadorias aí sendo transportadas. E, e a gente viu agora, né, trazendo um pouco do aeroporto, a gente está passando pelo, né, os leilões aí de alguns aeroportos, né? A gente finalizou o sexto leilão, se não me engano, ano passado, né, esse ano, e a gente já está olhando o sétimo leilão de alguns aeroportos grandes até aí. Como é que isso traz de benefício para as exatas, né? Porque são investimentos grandes que vão ser feitos nesses aeroportos, né, Ricardo? Eu vou responder para você buscando a experiência das primeiras rodadas, né? Tá. Então, as primeiras rodadas foram assustadoras, porque os participantes dos leilões, eles somavam os serviços auxiliares como crescimento no seu faturamento. Só que o sistema das nossas licitações, o projeto, diferente de alguns países, para combater o monopólio natural, que é um aeroporto, né? Você não tem dizer que Guarulhos concorre com Galeão, que concorre com Viracopos, é mais ou menos, não é? Você tem um aeroporto de Guarulhos, você não tem, atender na região metropolitana de São Paulo, outro internacional. Para combater esse monopólio natural, a Exata foi muito utilizada. Então, a gente teve uma grata surpresa com o passar do tempo, onde que você, administração aeroportuária, pode realizar o serviço? Pode, mas eles não conseguem o custo que a gente tem. Então, houve um crescimento dos nossos serviços com as primeiras rodadas de privatização. Por exemplo, como eu estava falando para você, o canal de inspeção. O cara projeta lá um canal de inspeção que é operado pelo aeroporto, com efetivo próprio. Aí, quando vê custo de mão de obra, de treinamento, né, que são cursos especializados para combater
o atentado contra apoderamento ilícito e terrorismo, e você observa que eles ofereciam serviços para a gente. Então, buscando essa experiência de um crescimento, eu vejo que isso também vai acontecer nas próximas rodadas, serviços que hoje a Infraero presta, por exemplo, aconteceu há pouco tempo em Fortaleza, antes da Fraport assumir, né? A Infraero tinha lá uns serviços de fiscal de pátio. Uhum. A Fraport assumiu o serviço, daí a pouco falou, pô, para que eu quero esse serviço se eu posso contratar uma empresa de serviço auxiliar e o empresário, através dessa economia de escala, fica com o serviço, com a responsabilidade, né? Claro que o tomador de serviço tem lá uma responsabilidade solidária ou subsidiária, mas ele acaba ficando muito protegido. E aí transfere serviços que antes eram feitos pela estatal e passa a apresentar para a gente. Então, a gente tem tido um crescimento com essas retomadas. Novos aeroportos, novos investimentos, também tem aquela relação direta. Maiores voos, porque a comunidade vai aproveitar essa nova infraestrutura, vai oferecer mais voos para a localidade, tendo mais voos, a gente também tem mais voos a atender, né? Sim, perfeito. Não, ótimo. E como é que estava, né? Porque a gente, né, infelizmente, todas as entrevistas, né, as conversas de hoje são, né, através por conta da pandemia. Como é que estava, né, as exatas antes da pandemia, né? A gente via um potencial crescimento, né? Qual que era a perspectiva de vocês há, sei lá, um ano e meio atrás, antes da pandemia, né? Como é que era visto o mercado das exatas? E como é que a gente pode se recuperar? Agora a gente está falando, né, dos leilões, né, da infraestrutura, do investimento, da tecnologia, mas como é que a gente via antes e como é que está prevendo agora o futuro delas? Rafael, a gente tinha já uma expectativa de crescimento do próprio transporte aéreo. Uhum. E a observação dos últimos anos, a Besata agora no raiar de agosto está fazendo 8 anos de idade. Uhum. Ela nasceu com algumas perspectivas. Uma foi essa que eu te contei das privatizações ou desestatização de aeródromos. Esse crescimento do transporte aéreo, a gente imaginava que ia crescer junto. O movimento da Latam já tinha acontecido em 2017, o início, né, com alguns aeroportos, e a gente também tinha esse movimento, dessa movimentação da Latam. O surgimento de novos serviços com as privatizações, conforme a gente conversou Uhum. alguns minutos atrás, porque a privatização, né, uma questão de experiência que aconteceu nas primeiras rodadas, também criava essa expectativa da gente. O transporte aéreo ele se popularizou nos últimos 20 anos, né, Uhum. mais especificamente nos últimos 15 anos, por alguns motivos, claro. Então, o preço de um bilhete começou a ficar mais em conta. Então, alguns movimentos favoreceram isso. E as empresas de serviços auxiliares, a chegada dela ao mercado, ela é um desses fatores. Porque, como eu te expliquei, o operador aéreo tem sua atividade fim, que é transportar um passageiro do ponto A para o ponto B com segurança. Ponto. Exato. O resto você consegue customizar. E naquela história de economia de escala, aeroportos onde você não tem uma intensidade muito grande de voos, não compensa você fazer o seu próprio handling. Você favorece você contratando uma empresa que ela pode atender 2 ou 3 empresas. E aí o preço barateia, né? Como eu te falei, é intensivo de mão de obra o nosso setor.
Uhum. Nessa você favorece a empregabilidade, ajuda o país no, no desemprego, quando eles transferem para a gente, e você estava falando sobre tecnologia. Tem determinados momentos que a tecnologia na pandemia favorece, só que no Brasil não é igual à Europa. Você tem lá essa tecnologia nossa de face, identificação facial, que a gente já começou a implantar, que é uma necessidade, mas isso não teve muito impacto com a gente, né, com relação a Uhum. diminuir o serviço, porque o trabalhador ali do lado precisa estar nesse contexto. Outro movimento que a gente já estava figurando em 2019 o mercado começou a exigir a profissionalização muito intensa das empresas de serviços auxiliares e dos seus colaboradores. Então, investimento em treinamento, em, em equipamentos, por exemplo, elétricos, equipamentos, porque no Brasil o ground handling começou com o que tinha, não só no transporte aéreo, como na própria Força Aérea. Então, houve muita adaptação de equipamentos agrícolas para reboque de aeronave. Hoje a gente já está abandonando isso, já estamos buscando o nosso espelho, que é alguns países da Europa. Uhum. Nessa expectativa de 2019, a gente imagina que agora em 2021 a gente vai retomar isso tudo. E o mercado exigindo da gente essa profissionalização, ela também exige da gente uma espécie de um selo de qualidade. E nós estamos aqui arduamente trabalhando durante esse processo de poucos voos da pandemia, Uhum. criando um certificado de regularidade das empresas aéreas, né? Então, a gente já conversou com o presidente da ANAC para que o formato agrade a autoridade aeronáutica, já fizemos visitas com algumas administrações aeroportuárias, com algumas grandes empresas, para que o certificado agrade o nosso cliente, que o nosso cliente é Uhum. o aeroporto ou é o operador Aviação. aéreo. Pode ser Uhum. aviação geral, pode ser a aviação regular. E esse é a grande cereja que a gente vai apresentar agora no decorrer desse segundo semestre deste ano. Tá bom? Perfeito, tá joia. Deixa eu tirar uma curiosidade, Ricardo. A parte de manutenção aérea, manutenção dos aeronaves ficam junto, né, com as. É uma exata também ou não? Isso fica dentro Não, das no próprias. Brasil não. No Brasil Lá não. fora não é. Lá na Europa, eu falo muito em Europa porque é o nosso espelho. Depois de 11 de Uhum. setembro, a situação do transporte nos Estados Unidos deu uma mudada. Então, eu não consigo comparar muitas a forma que eles operacionalizam lá dentro. Já na Uhum. Europa é muito mais simples, por isso que Faz eu a. cito. Na comunidade europeia, aquela manutenção de linha, ela é uma exata. Aqui ainda não. É possível que consigamos transformar esse serviço para dentro de uma empresa de serviço auxiliar. Mas a manutenção de grandes reparos, ela tanto na Europa como no Brasil, ela é um setor diferente Diferente. de serviços auxiliares. Entendi. É porque tem muitos aviões, né, parados que vão necessitar muito dessa manutenção, né? Mas acho que essa manutenção realmente fica por conta dos próprios operadores hoje, né? É, nem tanto, às vezes eles contratam uma Ponto oficina terceira. especializada disso, mas assim, Perfeito. a característica no regulamento brasileiro não enquadra o de manutenção. Uma empresa de serviços auxiliares no Brasil é empresa de combustível, empresa de catering, de comissaria, como Uhum. você falou, né? Então, assim, esse atendimento de passageiro, de bagagem, de tripulante, aquele transporte do tripulante ou do passageiro que sai de um pátio e vai para o terminal
de passageiros ou leva até um hotel. Esse é um Uhum. serviço de apoio de serviços auxiliares que a gente faz. São 19 modalidades de 19 serviços modalidades. auxiliares que temos na legislação brasileira, né? É incrível, né? Quando você É, está dentro de um aeroporto, você não espera tudo isso, né? Porque funciona tão redondinho, né? Você entra, né? Você não vê que tem tudo isso realmente. É uma indústria ali dentro. e com relação a esse relógio que você está falando, né, é muito interessante, muito produtivo você observar esse encaixe nas conexões Uhum. ou na escala. Escala é quando o avião pousa, o passageiro fica lá e Sim, continua. É, troca. então, assim, chega, você tem um tempo de você limpar o sanitário interno, de você tirar o dejetos, você tirar o passageiro, você abastecer, ter um tempo para você colocar o passageiro desembarcar e um tempo para você embarcar, o momento exato que vai à comissaria. Então, é um relógio, de maneira que quando você ah, oferece esse serviço num todo para a gente, vai ajudar, porque a gente tem um supervisor, um maestro que vai organizar esses serviços de solo. Sim. É a experiência do passageiro, né? O passageiro tem que ter a melhor experiência, porque até o mesmo operador, né, a companhia aérea, quando contrata vocês como terceiro, ele está contratando essa experiência do passageiro, né, de chegar, ser bem atendido, né, e entrar na aeronave tudo certinho, né. Acho que é isso que é o grande desafio de vocês, que você está falando, né, do reloginho, né, funcionar tudo dentro do, do combinado. Agradeço muito a participação, né, sua aí no nosso lançamento. Acho que é sempre bom ter pessoas que estão inseridas nesse mercado, né? Falar, a gente está passando por um momento de dificuldade, mas trazer coisas boas que aconteceram e também uma perspectiva muito boa que está acontecendo daqui para frente, né? De retomada, vacinação, né? Retorno das operações e como você bem disse, né? Como a parte das exatas deve crescer mais do que as outras, justamente por bom movimento que está sendo feito. Um detalhe que houve um estudo em fevereiro, janeiro para fevereiro, e a gente até participou de um fórum da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, Uhum, onde a gente tinha essa expectativa para outubro ou um otimismo para setembro por conta da expectativa de vacinação da população brasileira. uhum, Né? E ontem teve uma reunião e esse setembro, outubro ficou para julho e agosto. Olha que coisa, sim, ótimo, né? que notícia boa. Sim, Tanto o número de vacinados e o reflexo no no transporte aéreo. A transporte. gente saiu ontem da reunião feliz com esse resultado. Sim, não, antecipou boas expectativas, né? Estavam falando só de 2022, ano início, é bom trazer, né? Porque precisa, né? É uma área que sofreu muito, mas a gente precisa recuperar muito mais rapidamente aí. Quando eu falo é a média, né? Mas tem Uhum, empresas exatas que, por conta desses movimentos que eu te falei, de conectividade, de Latam, eh, algum movimento da Azul, elas já retomaram 100% da mão de obra, viu? sim, De referência 2019. sim, eu imagino. E a aviação em geral contribuindo provavelmente também, né? Tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Ricardo, novamente, e espero vê-lo novamente em outros lançamentos aí, para a gente conversar um pouco mais aí em um outro momento do mercado. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa desse lançamento. O mercado estava precisando disso mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês.